Então, estão-me a ouvir aí em casa? Penso que sim. Muito boa tarde a todos os que vieram. Muito obrigado por estarem aqui, aos palestrantes, que a minha colega Maria José já os vai apresentar. Todos os que vieram e a todos os que estão em casa a assistir, espero que seja uma sessão boa, esclarecedora para todos. Vou começar por apresentar-nos. Nós somos... Trabalho para um projeto que se chama EpiNet, é um projeto coordenado pelo nosso laboratório no Instituto de Medicina Molecular, que tem como objetivo criar uma rede para potenciar a investigação na área da epilepsia em Portugal e no Instituto de Medicina Molecular. E para isso estabelecemos uma rede internacional com outros investigadores em Lund, na Suécia, em Roma, em Itália e em Amsterdão. E pronto, o nosso objetivo é não só promover a investigação científica na área da epilepsia, mas também trazer essas descobertas para a sociedade e contribuir para a consciencialização na área da epilepsia. Portanto, espero que desfrutem e vou passar a palavra à professora Maria José. Obrigada, Ricardo. Ora bem, mais uma vez, na esperança de que lá em casa nos estejam a ouvir muitíssimo bem, também dou as boas-vindas e boa tarde a toda a gente. O meu nome é Maria José Diógenes, sou investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, sou professora daqui da Faculdade de Medicina, faço parte deste consórcio que é coordenado pela professora Ana Sebastião, que vão ter o prazer de ouvir daqui a pouco, e também sou mãe de uma criança com epilepsia difícil de tratar. E enquanto mãe de uma criança com epilepsia, sei bem o que são as dificuldades que nós pais atravessamos no momento em que nós temos de deixar a nossa criança numa escola, em que não sabemos se as pessoas do outro lado sabem o que fazer, ou pelo menos o que não devem fazer. Eu acho que isso é mais importante, e também consigo antecipar de alguma maneira a ansiedade que é para os professores, pessoal docente, não docente, quando estão perante uma situação destas. Enquanto comunidade científica, enquanto grupo que pertence a este consórcio internacional, também temos aqui uma responsabilidade social, e foi nesse sentido que fizemos a organização deste evento, exatamente para desmistificar algumas questões ligadas à epilepsia, para ajudar a esclarecer alguns pontos e para ajudar todos aqueles que possam eventualmente um dia ter de lidar com uma crise epilética. Nesse contexto convidámos 4 pessoas que vão de certeza encantar-vos. Primeiro falará a professora Ana Sebastião, que é professora catedrática de Farmacologia e de Neurociências aqui da Faculdade de Medicina, é a coordenadora deste twinning, tal como eu vos falei, deste consórcio internacional. Vai-vos falar um pouco sobre o que é de facto a epilepsia, o que é que acontece no cérebro quando há uma crise epilética. Depois vamos ouvir o Dr. José Pedro Vieira, que é o diretor de Serviço de Neurologia do Hospital Dona Estefânia, uma pessoa com largos anos de experiência a tratar crianças com epilepsia. Vai-nos falar de que sinais é que nós devemos estar alerta e que possam ser sinal de uma crise epilética. Uns são mais fáceis de ver, outros são mais difíceis, e é sempre importante que estejamos todos a perceber aquilo que está a acontecer com uma criança que tem este tipo de patologia. Depois vamos ouvir uma enfermeira aqui do nosso hospital, do Hospital de Santa Maria, a enfermeira Alda, que nos vai falar o que fazer numa situação de crise epilética, o que é que se deve fazer, e também provavelmente nos dirá o que é que não se deve fazer e que muitas vezes está enraizado na cabeça das pessoas. E finalmente, como podem imaginar, gerir uma crise epilética causa extrema ansiedade, é muito complexo gerir as emoções perante um cenário destes. Temos então a doutora mestre na área da psicologia, a Catarina Luz, que nos vai falar de como gerir as emoções em contexto escolar quando existe uma crise epilética. E para não estar a demorar mais, passo já a palavra à professora Ana Sebastião. Vou tirar a máscara aqui. Ora, muito bom dia a todos e muito obrigada aos restantes palestrantes por estarem nesta sessão. Não sei se pode começar a projetar. Sou eu que faço? É só? Não. Daqui? Peraí. Ok.
E, portanto, o primeiro diapositivo é exatamente para vos dar as boas-vindas e agradecer muito aos palestrantes por terem usado, enfim, disponibilizado algum tempo para esta sessão, que se destina, enfim, a falarmos um pouco sobre epilepsia e pediram, para além destas palavras, enfim, de boas-vindas, também contextualizar de uma maneira muito, muito breve alguns aspectos referentes à epilepsia e à importância, no fundo, de controlar e de evitar as crises epiléticas. Isto não funciona. Espera aí. Ok. Então, vou ver se assim funciona. Rato. Não. Pode passar. Passe. Passe daí, deixa estar. Não há crise. Ok. Não, para trás. Ok. Pode passar? Então tenho que carregar aonde? Eles têm muito. Aqui no esquerdo. Só no esquerdo, ok. Pronto, então, basicamente, de uma maneira, obviamente, muito, muito aligeirada, que não haveria tempo para mais, nem seria muito adequado. Estas são figuras que aparecem, enfim, muitas vezes, cada vez que se fala de epilepsia e de crises epiléticas. No fundo, o nosso cérebro está, em cada momento, e em função das necessidades de cada momento, em equilíbrio, os aspectos excitatórios e os aspectos inibitórios, há um equilíbrio entre ambos para desempenho de determinada função. Ora, o que acontece numa situação de epilepsia é que ou há um predomínio, em qualquer momento, aparece um predomínio de o componente excitatório ou uma redução forte do componente inibitório. E essa alteração do equilíbrio excitação-inibição vai levar a uma hipersincronia dos neurónios e, portanto, de uma hiperexcitabilidade em determinado momento, que acontece num determinado ponto do cérebro e que depois se pode generalizar. Ora bem, eu penso que talvez algum dos palestrantes vá distinguir um pouco entre o que é uma convulsão e, de facto, um processo de epilepsia. Um processo de epilepsia implica uma repetição ao longo do tempo destes aspectos, destes desequilíbrios entre inibição e excitação. Vamos ver se eu consigo. Já fiz aqui mal. Eu gosto de estar ao pé do computador para ter algum controle da coisa, mas não me deixam estar ao pé do computador. Ok, eu passo aqui. Ok, não está a passar, tem que passar. Ok, pronto. E de facto, enfim, é muito importante, e agora que estamos aqui, Ricardo, tire-me daqui estas coisas horríveis. Os 3 pontinhos, eu não chego lá? Acho que não chego. Ok, pronto, e de facto este desequilíbrio, enfim, uma outra imagem, um travão e um acelerador, e este desequilíbrio em que ou o travão deixa de funcionar ou o acelerador funciona demais, gera uma crise epilética que depois pode gerar e resultar em epilepsia. Próximo, isto é muito mal de não estar ao pé. Ricardo, próximo, não está a passar aqui, eu peço desculpa, mas não está a passar aqui. Ok. Ora bem, não se assustem, não vou todo falar deste diapositivo, só para dar a ideia, tudo o que está nos quadradinhos são ferramentas que existem farmacologicamente, portanto fármacos, ferramentas, medicamentos que existem para poder ou aumentar o travão ou reduzir o acelerador, aumentar a inibição ou reduzir a excitação. E portanto há muitas ferramentas, a epilepsia tem muita capacidade de controlo, uma crise epilética tem muita capacidade de controlo, se for obviamente devidamente acompanhada pelo médico. O que estão, enfim, infelizmente as ferramentas também falham, portanto ainda há algumas situações em que esse controle não é eficaz, mas a mensagem que eu quero passar é que de facto há boas notícias, isto é, há muitas ferramentas, nem sempre funcionam tão bem como gostaríamos de querer, mas há muitas ferramentas e todas elas são sempre dirigidas ou para aumentar a potência do travão ou para reduzir a do acelerador do processo. Okay? E porquê, pode passar, Ricardo, porquê é que é tão importante, controlar uma crise epilética, uma convulsão, enfim, são as crises epiléticas mais visíveis que causam um pouco mais de perturbação, há muitos tipos de crises epiléticas, mas porquê é que é tão importante controlá-las bem, sempre que possível?
Ora bem, o cérebro é muito plástico e há caminhos, há vias de comunicação no cérebro que se geram, que existem já normalmente, e sempre que há uma convulsão pode haver caminhos errados que se formam. E cada vez que um desses caminhos errados se forma, é mais provável que aquele caminho venha a ser ativado subsequentemente, numa outra fase. No fundo, uma imagem, se pensarmos que quando se está... Tenho que vir aqui. Se pensarmos quando alguém está a caminhar, enfim, numa floresta ou numa pradaria, não interessa, por um caminho que está pré-desenhado, geralmente as pessoas tentam seguir o caminho que está pré-desenhado. Agora, quando há, e se isto funcionar, quando há uma convulsão, o que acontece é que se começa a gerar um caminho alternativo, nestes caminhos que se desenham, enfim, que existem no cérebro de comunicação entre vários neurónios, há um caminho alternativo que, se ele acontecer muitas vezes, se as pessoas, muita gente passar muitas vezes por aquele caminho até se pode tornar predominante em relação a outro caminho, e quem vier atrás pode pensar que é este caminho que está aqui a vermelho que é o correto e vai erradamente ter ao seu sítio. E agora imaginem que a pessoa se perde, vai por aqui, anda aqui às voltas muitas vezes e cada vez mais pisa estes caminhos incorretos, cada vez mais é mais fácil que haja um fluxo de informação através daquele caminho no cérebro que é errado e que, portanto, que vai facilitar novas crises epiléticas. Portanto, é de facto muito importante controlá-las, é muito importante evitar que elas aconteçam e daí também a importância de estar alerta para todos estes sinais e que podem acontecer para as poder evitar. Posso ter o próximo diapositivo, Ricardo? Ok. Pronto, e portanto, se é importante prevenir as convulsões, agora Ricardo vá passando, é importante reconhecer quando elas estão quase a acontecer e é isso que o Dr. José Pedro Vieira nos vai referir. É importante saber o que fazer quando elas, identificá-las e atuar rapidamente, o que fazer naquele momento, e é isso que a enfermeira Alda nos vai referir. E é importante, obviamente, saber viver e conviver com a epilepsia. Enfim, algo que acompanhará o doente sempre ao longo da vida, que é controlável, como eu disse, com muitas ferramentas, mas é preciso saber viver e conviver com esse processo. Se é uma criança, obviamente, implica também os pais saberem viver e conviver com aquela realidade, e é isso que a doutora Catarina Luz nos vai referir. E, mais uma vez, muito obrigada a todos por estarem e passo então a palavra ao professor, ao Dr. José Pedro Vieira, que agradeço o tempo de disponibilidade. Peço desculpa. Boa tarde, então. Quero agradecer pelo convite para participar nesta reunião, faço com todo o gosto. Portanto, a proposta que me fizeram foi falarmos sobre manifestações de epilepsia. Vou essencialmente limitar-me a esse aspecto, a esse tema. Vou mostrar dois tipos de crises, penso que pode ser útil. Vamos também falar um pouco sobre o que é que pode ser parecido com uma crise e na realidade não ser, com uma crise epilética e na realidade não ser. Depois haveria muito mais a dizer sobre epilepsia, mas nomeadamente sobre, no contexto de epilepsia, o que é que acontece fora das crises. Ou seja, se a epilepsia tem um impacto, nomeadamente um impacto negativo sobre o estado intelectual, sobre o estado emocional da pessoa com epilepsia, mas isso já transcende um pouco o âmbito do meu tema especificamente. Então eu ia pedir para vermos primeiro o primeiro vídeo, que questão diz crises, está numa pasta que diz crises, e o primeiro vídeo diz ausência. Bom, portanto, ausências é uma epilepsia própria da idade escolar, tipicamente entre os 6 anos e a adolescência. Não é impossível ver epilepsia de ausências abaixo dos 6 anos, sei lá, talvez aos 4, mas claramente é uma epilepsia deste grupo etário, aquele que se chama ausências infantis. Ora, o que é de parecido com ausências epiléticas e efetivamente não é?
a criança está distraída, por isso simplesmente, o que é uma coisa muito mais comum, muito mais vulgar que ausências e não tem as mesmas implicações, nem de todo a mesma gravidade. Nós podemos então começar por ver o vídeo, podemos prosseguir, talvez voltar atrás. Podemos voltar atrás. Ok. Portanto, esta manobra é provocatória de uma ausência, que é respirar fundo, e vemos que há uma interrupção da atividade e um desvio do olhar para cima e um pestanejar, e de resto, do pescoço para baixo, a pessoa está imóvel. Na totalidade, o episódio durou uns segundos. E quando a pessoa regressa, quando a criança regressa ao seu estado normal, regressa abruptamente e ao estado rigorosamente normal. Ou seja, aqueles 5 segundos, hipoteticamente, neste caso, nesses 5 segundos há uma interrupção total do estado de consciência, mas quando há recuperação, a recuperação é abrupta e completa. De tal modo que o que a criança estava a fazer retoma como se nada se tivesse passado. Em geral, a expectativa que nós temos em relação a ausências infantis é de longe o que é mais frequente é quando ausências infantis começam, inicialmente podem não ser muito frequentes, mas rapidamente, em poucas semanas, tornam-se tão frequentes que ocorrem dezenas de vezes por dia. Não raramente também somos questionados sobre uma criança que está na escola e de vez em quando interrompe o que está a fazer num contexto de distração. Ora, quando olhamos para aqui parece-nos fácil distinguir, mas não raramente é-nos posta essa questão. Quais são os argumentos a favor de distração? Tipicamente a criança está aborrecida, não tem nada a fazer, portanto há um contexto e não está envolvida em nenhuma atividade, tipicamente é aí que acontece. O início não é abrupto e o fim é abrupto, como vemos aqui. Não há verdadeiramente uma interrupção da atividade, como se observa ali. E em geral são esses os critérios que nos permitem distinguir uma coisa da outra. Portanto, isto que vemos aqui, epilepsia de ausências, uma vez instalada, uma vez iniciada, em poucas semanas se converte numa ocorrência dezenas de vezes por dia. E, portanto, muito frequentemente, quando nós vemos no hospital, consultório, uma criança com epilepsia de ausências, durante a própria entrevista ela acontece. Porque são tão frequentes que acontecem em meia hora ou em uma hora, acontecem na nossa frente. Podemos agora passar talvez para o vídeo seguinte. Não iniciamos ainda, por favor. Portanto, agora, o outro tipo de crise que queríamos falar é aquele que se chama uma crise motora generalizada. Enquanto que numa crise de ausência se mantém o tónus postural, ou seja, se a pessoa estiver sentada, permanece sentada, se estiver de pé, permanece de pé. O risco de queda e de acidente não existe tal como existe aqui. Portanto, numa crise motora generalizada, há um fenómeno motor que é involuntário, há uma interrupção da consciência, há um fenómeno motor que já vamos ver que é involuntário e esse fenómeno é incompatível com manter a posição de pé ou mesmo sentado. Portanto, se uma pessoa com uma epilepsia deste género está sentada, rapidamente resvala para o chão e se estiver em pé, pura e simplesmente cai no chão. Acontece que uma queda deste género é uma queda não protegida, ou seja, uma queda de uma pessoa que está consciente, invariavelmente acompanha-se uma atitude ou reflexo de proteção, coisa que não acontece aqui. Portanto, uma queda deste género tem potencial para ser traumática. Além disso, com uma interrupção da consciência abrupta, tal como na outra, se estiver por perto alguma coisa perigosa, por exemplo, um objeto incandescente, ou a pessoa estar num sítio alto, ou estar dentro d'água, pode haver uma consequência acidental daquela crise. E, portanto, tem importância também, digamos, não sendo intrínseco à epilepsia, ao perigo de acidente relacionado com a crise epilética. Portanto, voltando então ao vídeo, algumas pessoas que têm crises deste género têm primeiro
que é o que se vê aqui, algumas clonias, ou seja, contrações e relaxamentos sucessivos. Depois há uma fase, nem sempre isso acontece, que é o que vemos aqui, digamos, é o iniciar dessa crise, mas depois há uma fase tónica, em que a pessoa fica numa postura como de estátua, refletida, a pessoa para de respirar, começa a mudar de cor, a ficar roxa. É nessa fase que há a mordedura da língua e há uma salivação abundante, e não raramente a pessoa deita pela boca sangue e saliva. Portanto, aqui estaremos na fase tónica e depois essa fase resolve novamente para uma fase chamada clónica, em que há contrações e relaxamento. Depois essas colonias vão se tornando um pouco mais lentas e finalmente terminam. Portanto, tudo isto, além de se acompanhar do tal risco de acidente, tem essa fase tónica em que frequentemente há incontinência, mordedura da língua, e depois uma fase clónica em que a crise se encaminha para o fim e no final as colonias têm uma frequência sucessivamente menor até que finalmente desaparecem. Quando uma crise deste ano termina, a pessoa fica inconsciente durante algum tempo, frequentemente meia hora, coisa parecida. Quando acorda, não raramente tem uma dor de cabeça intensa e ainda assim, tudo somado, uma crise propriamente dita. Falamos de crise, portanto, desde o início até o final das manifestações motoras. O estado inconsciente subsequente à crise é aquilo que se chama um estado pós-crítico. Portanto, uma crise tipicamente dura 2 ou 3 minutos. É raro, mas claramente existem crises que se prolongam e que podem evoluir para uma situação grave, mas felizmente isso é raro, que é uma crise que não termina. Essa crise precisa de ser terminada por meios farmacológicos, no hospital, etc. Mas essa não é a situação mais frequente, nem de longe. A grande maioria das crises deste género que vemos aqui terminam espontaneamente, em 2 minutos ou 3. E só para terminar, portanto, ainda sobre manifestações de crises, portanto, tal como falámos primeiro de epilepsia de ausências, portanto, uma epilepsia essencialmente hipomotora, portanto, uma crise em que a pessoa está imóvel, o que se vê do movimento é pestanejar e desvio do olhar para cima, tipicamente. Depois temos uma crise deste género, uma crise motora generalizada, e depois existem crises parciais. Aí a variedade é tal que era impossível termos aqui o catálogo completo do que é que são crises parciais. No entanto, para simplificar, podemos dizer uma crise deste género localizada à metade direita do corpo é uma crise parcial. É uma crise parcial motora. Uma crise deste género localizada à metade esquerda é uma crise parcial. Também existem crises parciais com manifestações não motoras. Manifestações visuais, manifestações cognitivas, é mais complexo. Externamente, para um observador, não se nota nada de especial. Às vezes notam-se automatismos, movimentos como mastigar e engolir, movimentos de mexer na roupa, coisas deste género. Agora, digamos, a diversidade das manifestações de epilepsia parcial são enormes. No conjunto, é um fenómeno semelhante, ou seja, é um fenómeno paroxístico, uma coisa que começa, dura 2 minutos ou 3 e termina. O que podemos dizer ainda mais sobre manifestações de crises? E só deixar aí aberto uma questão, que é, bom, e a epilepsia é só crises ou é alguma coisa mais? Bom, é alguma coisa mais, manifestamente. No entanto, devemos evitar sobreinterpretar o que é essa realidade do impacto que a epilepsia pode ter. Por exemplo, não é verdade de todo que a epilepsia seja equacionada com deficiência intelectual. É verdade, sim, que há algumas pessoas que têm epilepsia e um déficit intelectual, e há outras pessoas que têm um nível cognitivo, intelectual médio, e outras que são acima da média. E há inúmeros exemplos históricos de pessoas com epilepsia intelectualmente superiores.
Portanto, é verdade que no conjunto das pessoas com epilepsia há um excesso de representação de dificuldades intelectuais, mas também existem pessoas com epilepsia intelectualmente médios, intelectualmente superiores, portanto não é de todo equacionável a epilepsia com debilidade intelectual, com dificuldades intelectuais. Outra coisa é se a epilepsia tem enfim, uma correlação psiquiátrica, comportamental. Tem um pouco, inevitavelmente. Uma das questões é epilepsia pode, ou inevitavelmente, causará uma perturbação no estilo de vida da pessoa, da família. É certo também que a própria disfunção que causa a epilepsia pode condicionar ou estar na origem de problemas de comportamento. É certo que os medicamentos antiepiléticos podem eles próprios perturbar a pessoa do ponto de vista intelectual ou comportamental, mas, mais uma vez, há pessoas com epilepsia desprovidos de psicopatologia e há pessoas sem epilepsia com imensa psicopatologia. Portanto, não, é de todo errado, não é? De sermos demasiado interpretativos acerca do impacto ou do que vem associado à epilepsia. Não é obrigatório que venha muita coisa associada à epilepsia. A epilepsia por si já é um problema suficientemente importante. Passaria agora a palavra à senhora enfermeira. Obrigada. Não. Isso. Eu consigo mudar aqui? É só aqui. É que eu não sei, eu não... Fui eu? Então fui eu. Espera. Então, muito boa tarde, o meu nome é Alda Fidalgo, sou enfermeira especialista em reabilitação aqui no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria. Agradeço desde já o convite que me foi efetuado para estar aqui presente, para vir falar um bocadinho sobre o que fazer em situações de crise, mais em contexto escolar, mais direcionado para a comunidade escolar. Aqui. Pronto, vamos só aqui falar, não vou abordar aqui a parte de epilepsia que já foi anteriormente falado, vou passar para como atuar então nas crises. Eu só tinha aqui a dizer, só distinguir entre as crises generalizadas e as focais, que irei separar como atuar. Aqui os nossos meios técnicos não estão aqui a funcionar muito bem, não está a andar outra vez. Se isso aqui funciona. Nada funciona. Então pronto. Então, se puder, agradecia. Mais um. Pronto, aqui era só aqui temas muito rápido para como reconhecer a crise epilética, como também já foi dito. Pode acontecer uma ruptura da língua, uma diminuição de força muscular que pode ser associada com uma queda, perda de urina, de fezes, uma rigidez muscular, um comportamento também desorganizado, um olhar fixo, pestanejos, movimentos oculares, um revirar de olhos, movimentos da boca também da hemiface, de um dos lados da face, movimentos rítmicos a nível do corpo, ou todo o corpo, ou só uma das partes do corpo, e também umas sensações subjetivas, como cheiros, às vezes também ruídos, que também às vezes, como dizem, e perda também de consciência.
Alguns fatores que podem desencadear estímulos externos, por exemplo, há jogos, principalmente nas crianças, alguns jogos de computador, de consola, que eles próprios já têm essas indicações, febres altas, também algumas infecções, o próprio cansaço físico, mental e também o stress, a privação de sono, algumas alterações hormonais, principalmente ali a nível da parte dos adolescentes, alterações a nível do esquema da medicação e na parte da adolescência, a parte também do álcool. Na crise focal, o que é que se pode fazer durante a crise? Ou seja, aqui na focal ou na generalizada, o importante, qualquer uma das duas, é sempre manter a calma, não entrar em stress, não em pânico, não gritar, tentar ser o mais calmo possível. Uma das coisas que se deve fazer é olhar para o relógio, principalmente para tentar ir monitorizando o tempo, para perceber o início, quando começou e o término da própria crise, tentar retirar a pessoa de uma área de perigo, se for necessário, se estiver, por exemplo, junto de uma piscina ou algo, ou perto de algo com fogo, por exemplo, lareira ou algo do género. Os objetos perigosos também de retirar, se conseguir, não é? Mas em princípio, por exemplo, se a pessoa tiver uma faca na mão, um garfo, algo do género, ou um objeto pontiagudo, e permanecer sempre junto à pessoa durante a crise até esta recuperar a consciência, tá bem? Ir tentar fazendo algumas perguntas sobre a orientação, o nome, onde está, como está, não agarrar a pessoa, tá bem? No momento da crise, durante do período da crise, e não deixar a pessoa nunca sozinha. No pós-crise é o momento a seguir à crise. Normalmente nesta crise não precisa de primeiros socorros, retornam ao que estão a fazer, mas nunca, lá está, neste período, nunca deixar sozinho, isto é que é muito importante. Por norma, nesta crise não são associados quedas ou ações que possam provocar lesões perigosas, mas às vezes poderá acontecer, mas muito raramente. E normalmente a pessoa não tem, no final, quando recupera a fazer o que estava a fazer e não tem a noção do que aconteceu. E depois aqui também a parte da psicologia irá também falar um bocadinho sobre esta parte, provavelmente informar sobre a crise, sobre o que aconteceu no momento. Na generalizada é a crise que normalmente todas as pessoas associam a crise quando se fala em epilepsia, é aquela em que, como costumam dizer, entre aspas, o estrebuchar, está bem? Normalmente que a pessoa fica mais em pânico. Logo, o que fazer? Manter a calma. Este é um dos grandes chafões, é sempre manter a calma e olhar para o relógio, verificar o tempo de início da crise, perceber também quanto tempo é que está a durar a crise, ir sempre olhando para o relógio. Normalmente elas são entre 2 a 3 minutos, quando é superior a 5 minutos, começar a não chamar mesmo ajuda diferenciada, pode começar ali a entrar numa outra fase. Daí a importância de ir monitorizando o tempo da crise ao longo desta. Durante a crise, tentar detectar também, quando se detectam os primeiros sinais de crise, o olhar fixo, o parar, ficar assim um bocadinho ausente, se possível, se a pessoa estiver em situação de pé ou sentada numa cadeira, tentar colocar a pessoa no chão, se for isso, ou num sofá, num sítio confortável. Se não houver tempo, não coloca, não é? Mas pronto, tentar ali amparar, retirar todos os objetos perigosos onde a pessoa possa mesmo bater, então, por exemplo, se tiver uma cadeira junto, retirar a cadeira, ou uma mesa tentar puxar. Tentar colocar algo debaixo da cabeça da pessoa, o que tiver, uma toalha, um casaco, permanecer junto à pessoa e observar como é a crise, as características, o que observa e lá está, a sua duração. O que não deve fazer quando a pessoa está em crise, está a ter os movimentos que são bastante exacerbados por vezes, não usar a força, não tentar agarrar a pessoa, principalmente não tentar agarrar pelos braços ou pelas pernas, pelos braços, tentar evitar ao máximo, não fazer mesmo, pode haver algumas deslocações em algumas articulações a nível dos ombros, não tentar
não, lá está, não tentar contrariar, não colocar objetos na boca, está bem? Não tentar dar medicação oral, ou comida ou água, porque às vezes há muitas pessoas que tentam, acham que pôr um bocadinho de água ajuda. Colocar, no momento, não colocar a pessoa em posição lateral de segurança, está bem? Durante o acontecido, durante a crise, e nunca deixar a pessoa sozinha, principalmente. No pós-crise, normalmente desta crise da generalizada, a pessoa volta sonolenta, difícil acordar, é difícil retornar à consciência, também às vezes quando volta um bocadinho confusa, pode levar algum tempo, pode levar 10 minutos, 20, 30 ou mais minutos, até que recupere totalmente. Se tiver algo à volta do pescoço, ou camisa muito subida, ou fios, tentar retirar, colocar a pessoa em posição lateral de segurança. Caso haja uma respiração ruidosa ou se parecer difícil verificar se há alguma coisa na boca, e se durar mais de 5 minutos, ou uma nova crise, ou sinais de mesmo dificuldade respiratória, contactar então o 112. Esta é a posição lateral de segurança, tem aqui assim um esquema. O objetivo é que a pessoa fique de lado e que proteja a parte respiratória, a via aérea. Portanto, é colocar a mão distante da pessoa que está a socorrer por baixo da cara da pessoa em crise, e pôr a nossa mão onde temos a mão da pessoa e puxar pela perna para nós, para ela ficar de lado. Tá bem? A mão distante a nós da pessoa irá ficar então por baixo da cara da pessoa e a perna irá ficar à frente. A perna distante da pessoa irá ficar depois no chão, tá bem? E a cabeça ligeiramente inclinada para trás para fazer proteção então da via aérea, tá bem? Da parte respiratória. Quando chamar o 112, sempre que haja alguma dúvida sobre o melhor procedimento no decorrer da crise, caso seja a primeira crise, às vezes a pessoa não tem, ou a criança nunca foi identificada nenhuma crise, quando esta é mais prolongada do habitual, mais do que os 2, 3 minutos, e quando há várias crises repetidas e sem recuperação da consciência, quando durante a crise a pessoa acaba por embater em algo ou ferir mesmo, ou se ferir, ou ter algum traumatismo grave, porque pode ter uma queda da própria altura e fazer algum traumatismo, e quando no término da crise há uma dificuldade respiratória e há necessidade de intervenção de ajuda diferenciada. Aqui fica só uma sugestão para as escolas, para a comunidade escolar, se possível, eu penso que por norma identifica quando sabem que já tem alguma criança em sala de aula que tem epilepsia, mas a partir da escola ter uma folha de registro exatamente para aquela criança, onde também já tem um histórico de saúde da criança, que sabe que tem as crises, como é que são as crises, o que costuma fazer também a nível de terapêutica, e depois mesmo para a própria escola estar descrito quando acontece a crise, o que foi feito durante e após a crise, e também quais os contactos de urgência quando a criança tem com quem contactar. Portanto, concluindo, é preciso ter calma, manter a calma é muito importante durante a crise, apoiar a cabeça da pessoa sobre algo, retirar todos os objetos que possam magoar a pessoa que estejam ao redor desta, monitorizar o tempo de duração da crise e acompanhar sempre a pessoa até que esta recupere, nunca a deixar sozinha. Muito obrigada. Não sei, depois as perguntas serão mais tarde, se houver alguma questão. Não é preciso fazer nada.
Ok. Está a funcionar? Tá. Vou tentar para ver se... Aqui embaixo. Em baixo. Sim? Dá para a direita e para a esquerda. Ok, então eu vou ficar sempre ali. Ok, vou ficar sempre aqui. Pronto. Ok. Pronto. Vou ficar aqui. Pronto. Nada mexe. Queria só começar por agradecer o convite e dar os parabéns pelo projeto. Convidaram-me aqui para falar sobre a gestão da epilepsia nesta parte mais socioemocional no contexto escolar e ao pensar sobre isso eu percebi que anda à volta aqui de dois conceitos centrais e interligados que são a aprendizagem e a comunicação. A aprendizagem num duplo sentido, por um lado porque é fundamental a aprendizagem e a recolha de informação por parte dos profissionais de educação para saberem como lidar com a epilepsia e também no sentido do aluno, porque a aprendizagem do aluno com a epilepsia pode trazer muitos desafios. A comunicação, porque a integração do aluno com epilepsia no contexto escolar é substancialmente facilitada quanto melhor for a comunicação e articulação entre os diversos envolvidos no processo. Educadores, professores, pais, família e o próprio aluno e ainda os profissionais de saúde. O desafio de ter a epilepsia não é só saber como gerir e lidar com as crises, mas também lidar com o medo dos outros quando assistem a essas mesmas crises. Nós estamos sempre muito melhor preparados para responder com base no conhecimento, quanto mais informação tivermos, e isso evita que vamos responder às situações com base no medo, não é? E o medo é o que está na base da ansiedade, como a professora Maria José falava, está associada em muito com a epilepsia. Quase, Ricardo. Deu, pronto. Vários estudos têm descrito que os principais obstáculos que os professores e os pais identificam como impeditivo ou como obstáculo a lidar com esta situação é exatamente a falta de informação, e por isso eu pensei aqui em algumas variáveis que podem ser importantes e facilitar a gestão de todo este processo ao longo da aprendizagem do aluno, desde o ensino básico até ao fim do seu percurso escolar. Vou começar inevitavelmente pela comunicação entre a escola e a família, porque constitui aqui o passo. Está tudo bem, sim, é isso mesmo. É o passo principal e é a base que nos vai servir de guia de ação para todo o resto do nosso percurso, não é? No fundo, criar, como a enfermeira muito bem terminou a sua apresentação, um plano de saúde ou uma folha de registro que nos vai ter toda a informação precisa para podermos atuar da melhor forma possível. As informações principais vão passar por definir o tipo de crises que a criança, que o aluno tem. Podem ser pedidos vídeos aos pais que muitas vezes têm as crises habituais gravadas, qual é que é a frequência e a duração expectável ou habitual das crises do aluno, qual é a medicação diária e qual é a medicação em caso de emergência, quando e como administrá-la, quais os fatores que a família já percebeu que potencia o desenvolvimento de crises epiléticas, se existe, foi indicado pelo médico, alguma restrição em algum tipo de atividade e, não menos importante, como é que foi a experiência escolar anterior, se tiver existido, não é? Porque isto vai nos permitir perceber o que é que esta família sabe que já resulta com este aluno e o que é preciso mudarmos. Esta recolha de informação permite-nos depois, e é fundamental para... quase. Estamos? Não. Perfeito.
permite-nos, ou também da responsabilidade de quem recolhe esta informação com os pais, depois ir partilhá-la com outros profissionais da comunidade escolar. Não nos interessa que só o educador ou o professor principal daquele aluno saiba o que fazer em situações de crise ou ao longo do processo educativo do aluno, mas todos os envolvidos no contexto escolar para que se sintam mais seguros e mais capazes de atuar. Caso sintam que existe muita insegurança no meio escolar entre os educadores, entre os auxiliares, pode ser pedida mais sessões de informação, quer com os pais que estão sempre muito habilitados a dar informação, quer com a saúde escolar, ou mesmo com associações como a nossa, como a Liga. Podemos fazer sessões na escola que promova ainda mais informação e menor insegurança. Algo que não é muito habitual, mas que é o nosso melhor informador, é precisamente o aluno com epilepsia. Se já tiver idade e conhecimento sobre a sua doença, ele vai ser o melhor informador sobre o que é que está a ser esta experiência de aprendizagem, como é que o podemos ajudar e o que é que o prejudica, ou o que é que ele sente que o prejudica. Se o aluno der consentimento, e principalmente em casos em que há uma probabilidade de ocorrerem crises em sala de aula, uma probabilidade elevada, pode ser e deve ser feita uma sensibilização junto da turma. Esta sensibilização vai também diminuir o medo provocado pelas crises nos outros alunos e prepará-los para a situação. No caso de crianças mais velhas ou jovens, podem ser distribuídos papéis significativos. Há bocadinho a enfermeira falou sobre o que fazer nas crises, portanto há uma série de funções que podem ser feitas e que nas crianças mais velhas ou jovens nós podemos distribuir pelos jovens que são mais ativos ou mais disponíveis para ficar com determinadas funções, como afastar os outros alunos, cronometrar a crise, e isso vai focá-los mais na ação e menos no seu medo. Ok. Para além desta preparação que eu estive a falar, que passa pela comunicação, depois há uma série de ajustes ou adaptações no dia-a-dia que podem tornar o processo educativo do aluno muito mais facilitado. Isto começa logo pela medicação, não é? Se, no caso de haver uma toma diária de medicação que coincide com o horário escolar, é importante que na escola exista uma pessoa responsável por garantir esta medicação e que seja, por norma, essa pessoa responsável para que não estejamos várias pessoas envolvidas e várias pessoas a mexer na mesma medicação. O mesmo aplica-se para a medicação de emergência, a que deve ser disponibilizada o modo de administração a todos os intervenientes do processo escolar e que deve estar acessível preferencialmente em vários locais e não só na sala de aula. É importante que não fique só uma pessoa com o conhecimento desta medicação, ou de ambas, porque não podemos garantir que vai ser essa pessoa que vai estar sempre perto do aluno quando existir uma crise. Para além da medicação, há aqui uma série de... Há bocadinho eu falava do medo, não é? E para além do conhecimento, há outro fator que nos ajuda a diminuir o nosso medo, que é a percepção de controle. Para nós e para o aluno com epilepsia. Portanto, há uma série de adaptações que podemos fazer e que nos ajudam no controle desta situação. Podemos começar logo pela localização do aluno na sala de aula. É importante que o professor tenha uma visibilidade direta para o aluno para poder identificar e reconhecer crises mais discretas, não é? Tal como as crises de ausência, que se o aluno estiver lá no cantinho da sala, o professor não vai dar por ela. Para além disso, a criar ou adaptar um espaço para que o aluno possa... Está tudo bem? Está tudo bem, pronto. Para que o aluno possa se dirigir após uma crise tónico-clónica generalizada, não é? Após uma convulsão, para que possa repousar pelo tempo que for necessário e onde possa estar com alguém, não é? Tendencialmente um espaço sem muitos estímulos e com uma luz baixa. No planeamento das aulas,
Também pode ser importante tentar planear atividades evitando estímulos sonoros ou visuais muito fortes, não é? que possam desencadear aqui sintomas indesejáveis ou mesmo crises, e também planear as atividades planificando também momentos de pausa. Como a enfermeira dizia, o cansaço é um dos fatores que pode desencadear crises epiléticas e, portanto, se sabemos que temos um aluno na aula com epilepsia, podemos promover momentos de pausa para que ele possa recuperar um bocadinho a energia. Também ter atenção ao horário das avaliações, que não devem coincidir com a toma de medicação diária, se for em horário escolar, e também com as consultas do aluno. Também ainda queria referir que é importante para alunos com crises recorrentes garantir que é possível dar ao aluno acesso à informação que ele perde devido às crises ou às consultas. E por fim, como para todos os alunos, avaliar a necessidade de implementação de medidas de inclusão e de suporte à aprendizagem de acordo com as dificuldades que forem identificadas. Dentro do controle ambiental, muitas vezes surge esta dúvida de quais são as atividades educativas e desportivas que o aluno pode fazer, e isso vem logo na informação que nós recolhemos lá atrás com os pais. O meu papel aqui é lembrar que as atividades desportivas e educativas, bem como o meio escolar, são uma forma da criança experimentar novas situações, de promover a sua autonomia e a sua integração social, e por isso deve ser fomentada ao máximo. Se nós sabemos que temos alunos na escola com epilepsia, podemos promover em ambiente escolar atividades que todos possam participar, garantindo sempre a segurança de todos. Ok. Esta é a parte que provoca mais medo, não é? Ok, podemos fazer isto tudo, mas eu tenho mesmo medo é se na minha aula ocorre uma crise. Eu não vou falar sobre o que fazer exatamente, que essa parte já foi explicada. Só dizer que, não vou repetir, vou só dizer que o primeiro passo de o que fazer é precisamente reconhecer estes sinais de crise, como a enfermeira falou, para poder perceber que é o que está a acontecer e depois agir. Ok. Sim. Não. Aí. Isso, obrigada, Ricardo. Pronto, eu diferenciei aqui as crises focais e generalizadas, e dentro das focais diferenciei também com ou sem perturbação da consciência, porque aquilo que podemos fazer é diferente em cada um dos casos, não é? Nas crises focais sem perturbação da consciência, como falávamos há pouco, existem movimentos involuntários numa parte do corpo, a criança tem consciência de que isto está a acontecer e retoma a sua atividade quando a crise para naturalmente. Aquilo que é preciso estar atento é se aquela criança específica fica assustada com esse fenómeno, como é que ela reage e o que é que ela precisa, mas se a criança retomar a atividade naturalmente, não é necessário tomar nenhuma ação, porque não é preciso nos primeiros socorros. Em crises focais com perturbação da consciência, pode acontecer que o aluno se levante, que ande pela sala, pode acontecer que responda ou que não responda. No fundo, pode haver aqui movimentos ou comportamentos que não são habituais ou esperados para aquele aluno naquele momento. O que é que devemos fazer? Garantir a segurança mantendo a criança em sala. Podemos falar calmamente, podemos guiá-la suavemente até ao seu lugar e garantir que ali fica até recuperar a consciência. Depois disso, avaliar se precisa de se retirar ou não para um local mais calmo. Nas crises generalizadas, não motoras, nas crises de ausência, como o Dr. José Pedro referiu, são breves segundos de ausência de consciência em que a criança ou o jovem volta à atividade exatamente onde ele tinha parado. O que é que isso vai fazer? Primeiro, passam muito despercebidas e daí a importância de estarmos vigilantes em relação a isso.
e também vai ter a consequência de, durante aqueles segundos, de qualquer forma, a criança perdeu aquela informação que estava a ser dada na aula. Portanto, ao identificar e reconhecer esta crise, o professor pode voltar um bocadinho atrás e repetir o que disse no último minuto. Sim, pode ser. Por fim, nas crises, bem, no fundo, nas crises generalizadas e nas crises focais com componentes motoras também, o essencial é pedirmos espaço aos restantes alunos ou pedir para assumirem aquelas funções definidas com os alunos mais velhos, e conforme o aluno vai recuperando a consciência, ir partilhando com ele o que é que aconteceu, o que acabou de acontecer uma crise, onde é que ele está, o que é que ele fez, e também oferecer-lhe a possibilidade de ele ir para um espaço mais sossegado que, como falámos, tínhamos já definido. É também importante ter um responsável para ficar com o aluno durante a fase pós-crise. Este responsável convém nem ser o professor, nem ser um aluno, para que não tenham que sair da sala de aula, mas alguém que esteja disponível. E ainda aproveitar este tempo de retirada do aluno para dar atenção aos restantes. Independentemente de ter sido feita uma primeira sessão de informação com a turma ou não, quando assistem a uma crise, é um momento de grande ansiedade para todos os alunos, independentemente da informação que já tenham, não é? Portanto, sempre que acontece uma crise, é um momento ideal para voltarmos a reunir, voltarmos a ouvir as questões que os alunos têm para colocar, para terem um espaço para poderem dizer como é que se sentem. Isto vai reduzir o impacto desta crise e reduzir o impacto das crises seguintes, não é? Melhor prepará-los para as seguintes. Voltar a lembrar, reforçar que o que aconteceu é uma crise epilética, reforçar que não é contagioso, reforçar que o funcionamento do aluno com epilepsia volta à normalidade e que pode fazer exatamente as mesmas coisas que eles, como brincar, jogar, divertir-se e estar na escola. Também é bom reforçar que as crises passam por si só, mas que esta função que nós também partilhamos com os alunos de promover a segurança do aluno com epilepsia vai ser muito importante para que ele esteja protegido. Ok. Isto também já foi falado, eu só queria aqui reforçar que os professores tornam-se ao fim de algum tempo também eles especialistas, ou podem tornar-se, ou idealmente tornar-se-iam especialistas na epilepsia e nas crises daquela criança, e portanto a acrescentar a todos estes sinais para solicitar emergência médica, há também a questão de, se o professor observa que aquela crise que ocorreu naquele momento difere do padrão habitual das crises, se a criança está a demorar mais tempo do que o habitual para recuperar, ou se há um comportamento anormal ou não esperado na criança, também esses são sinais para solicitar emergência médica e para discutir com os pais. Ok, pronto. E porque epilepsia é muito mais do que ter crises, eu optei por terminar aqui a apresentação com estas variáveis que podem afetar a aprendizagem e que às vezes não são tão tidas em conta quando ficamos tão focados nas crises e nos aspectos mais clínicos da situação. Começando pelos efeitos secundários da medicação, que são com frequência a sonolência, uma baixa capacidade de concentração, a lentificação do pensamento e as alterações do humor. Estes efeitos secundários são muitas vezes mais facilmente detectáveis ou mais pejorativos no contexto escolar, e aqui entra também a componente de comunicação da escola para com a família, não é? Se há alterações que são sentidas, se estes efeitos secundários são muito evidentes em contexto escolar, é também função do professor devolver isto à família para que isso possa ser devolvido ao neuropediatra. O tipo e frequência de crises também, quando
falamos com os pais e temos esta informação, depois temos de pensar um bocadinho a que é que isto vai conduzir em contexto escolar, não é? Se por um lado crises tónico-clónicas generalizadas vão estar com frequência associadas à saída da sala de aula, este aluno vai estar constantemente confrontado com uma baixa adesão escolar, não é? Está frequentemente fora, e como é que nós podemos fazer para ultrapassar isso? Se há uma criança que tem crises noturnas recorrentes, ou se há alguns dias em que tem crises noturnas, esta informação é relevante para eu saber o que esperar do meu aluno no dia seguinte, não é? As suas capacidades vão estar diminuídas. E ainda aqui chamar a atenção para quando a epilepsia tem uma etiologia ligada a uma lesão cerebral, que esta lesão cerebral, e não a epilepsia, pode estar associada a algum desempenho alterado das funções cognitivas, não é? E que, embora não haja um perfil definido do estudante ou do aluno com epilepsia, é comum encontrarmos algumas alterações ou algumas funções cognitivas alteradas, como eu disse há bocadinho, a baixa concentração, ou seja, baixa capacidade em comparação com a população normal para manter a atenção, também um processamento de informação mais inconsistente ou mais lento, e também uma capacidade mais diminuída de reter e de consolidar novas aprendizagens. Isto que eu estou a dizer em especial para alunos que têm as crises não controladas, não é? Que têm uma epilepsia refratária. E por fim, queria mesmo terminar com a importância do contexto escolar, que é onde a criança passa a maior parte do seu tempo, no seu desenvolvimento psicossocial, e que muitos das questões de comportamento, das questões emocionais ou mesmo cognitivas que nós vemos nas crianças não têm de necessariamente ter relação com o seu quadro clínico, podem ter a ver com a vivência desta criança, desta doença crónica, não é? E por isso, para além de tudo o que nós falámos hoje, de controlar e de nos sentirmos mais seguros face à epilepsia, há que também acompanhar estas crianças, como acompanhamos em outras doenças crónicas, nas suas necessidades, e promover a sua autonomia e o seu desenvolvimento. E termino com aqui os passos essenciais para gerirmos a epilepsia na escola. Obrigada. Muito obrigada. Vou fazer aqui uma limpeza técnica de palmas. Palmas para os palestrantes. Agradeço desde já. Vou só fazer aqui uma limpeza rápida. Estamos em altura Covid e não podemos facilitar. Onde estiveram as máscaras, peço-vos desculpa, estamos em direto com as pessoas lá em casa, mas temos que ter cuidados adicionais nestas alturas. Posto estas apresentações que foram extraordinárias, então convidava os nossos palestrantes a sentarem-se aqui a esta mesa. Por favor, tem aqui uns nomes. O nome da professora Sebastião já voou, mas estava ali ao cantinho. Se quiserem higienizar as vossas mãos. Ui, desculpa. E temos já... Já te este microfone? Não. Conseguem ouvir bem? Sim? Se eu quiser falar daqui? Sim, aquele microfone costuma ser bom. Conseguem ouvir bem? Conseguem? Está tudo a funcionar bem assim? É? Então, já temos muitas perguntas, não é? Que já fomos recebendo. O Ricardo vai receber as perguntas e fazer as perguntas que estamos a receber no chat. Aqui na sala, quem tiver perguntas também pode colocá-las. Eu vou já lançar uma pergunta aqui para o painel, que foi uma pergunta que me surgiu no seguimento dos convites que fui fazendo a várias pessoas em várias escolas, e houve uma resposta que eu obtive de muitos professores, que foi o seguinte: muito obrigada pelo convite, vou já fazer passar essa informação para o Departamento de Ensino Especial. E eu acho que isto revela completamente que as pessoas
não têm noção de que uma crise epilética não significa que a criança seja uma criança de ensino especial. E, portanto, eu acho que era bom desmistificarmos isto. Eu se calhar pedi ao Dr. José Pedro Vieira para ter um comentário sobre isto e depois a seguir passamos a fazer as perguntas do público. Assim, portanto, eu estou a repetir-me, já tinha dito antes, mas acho que é mesmo importante acentuar essa questão. Ou seja, a epilepsia não é para ser equacionado com uma dificuldade pela simples razão que nem sempre acontece isso. É verdade que havia um excesso em termos numéricos de crianças com epilepsia que têm dificuldades intelectuais comparando com a população infantil em geral. Esse excesso não é tão importante assim e a epilepsia pode existir claramente numa pessoa com aptidões intelectuais médias ou superiores. Portanto, verdade, é importante passar essa mensagem, assim a repetir, é importante passar essa mensagem. Boa tarde. Temos aqui algumas perguntas no chat. A primeira é da Ana Cristina Amaral, que pergunta por que motivo se deve colocar a pessoa em posição lateral de segurança só depois da crise? Boa tarde. Depois da crise, porque durante a crise às vezes não se deve puxar pela pessoa, está bem? Ou se quando durante a crise tiver que conseguir, é pelo tronco, nunca pelos braços ou as pernas, exatamente por aquilo que eu disse anteriormente. Aí normalmente as crises são segundos, minutos, 2 minutos, mais do que isso, então aí chamar ajuda diferenciada também. É exatamente por causa dessa problemática. E no final, quando coloca em posição lateral de segurança, é porque ainda não está estabelecida a consciência, recupera totalmente a consciência e há ali uns sinais de dificuldade respiratória, está bem? Uma que vem nesse sentido também é se deve colocar a pessoa para a esquerda ou para a direita. Exato. É para a Foi colocada esquerda. a questão. É para a esquerda. Vou só acrescentar aqui uma pergunta que se calhar as pessoas podem ter também a dúvida, que é, numa situação de crise epilética, as pessoas têm uma produção de saliva excessiva, não é? Será importante pelo menos tentar virar a pessoa um pouco de lado para não se engasgar com a saliva? Essa é uma das perguntas que nos fizeram anteriormente por e-mail e, portanto, seguramente que é capaz de estar agora na lista das perguntas que vão ser feitas. É como eu digo, é importante tentar, mas sempre pelo tronco, ou seja, sempre pela parte superior do corpo. Nunca puxar, porque a tendência é puxar pelos braços. E isso é evitar fazer, não é? Porque a pessoa está naquele momento, se conseguir puxar pela parte do tronco, pôr as mãos nas costas e conseguir rodar a pessoa para nós, ótimo. Mas puxar pelos braços é que não. Já está uma pergunta das pessoas presencialmente? Não? Mas lá em casa há muitas perguntas. Temos outra colocada pela Teresa Correia, que pergunta, foi referido que não se deve dar medicação durante a crise. No caso da medicação SOS, como o Bulcolam, a mesma pode ser dada durante a crise? Está para o José Pedro Vieira, não é? Eu posso só dizer que de oral, ou seja, enquanto está em crise não dar nada oral, porque muitas vezes tem prescrito medicação retal, pronto, aí já é diferente, mas se for comprimidos, não dar oralmente. Eu vou passar a palavra. Quer dizer, a exceção é um medicamento mais recente, não é? Que é Bulcolam, Bulcolam é o nome comercial, peço desculpa, Midazolam, é um medicamento que existe sob uma forma viscosa, é um medicamento semelhante ao medicamento que se utiliza para interromper pela via retal uma crise. Esse medicamento existe sob uma forma viscosa, pode ser colocado dentro da boca sem o risco de aspiração para as vias respiratórias. Portanto, isto é
um medicamento para utilizar durante uma crise, mas não em todas as crises, evidentemente. É naquelas crises que têm uma duração superior a 2 ou 3 minutos, são essas que necessitam de interrupção. A razão pela qual se interrompe farmacologicamente uma crise prolongada, que é mesmo excepcional, é porque sabe que quanto mais prolongada virá a ser. E, portanto, há ali um momento de transição aos 5, aos 10, aos 15 minutos para uma coisa, enfim, grave e felizmente bastante rara, chamada status epilético, ou seja, uma crise que não termina. Isso é raro. Não só, portanto, as crises terminam espontaneamente, como aquelas que não terminam espontaneamente podem terminar farmacologicamente. Temos aqui uma pergunta que é nesse sentido. O que é que se deve fazer se a crise é de mais do que 10 minutos? Vinha neste sentido, penso que foi respondida. E depois uma sobre as crises de ausência, que pergunta, nas crises de ausência, como devo atuar? Sobretudo se forem diárias e ocorrerem 3 ou 4 situações no intervalo de 2 e 3 horas. É normal? Só se medica o aluno em crises motoras? Acho que não se conseguiu perceber muito bem, tens que falar para aqui porque isto fez aqui um feedback, quem está aqui em sala não conseguiu. Pronto, então, as pessoas lá em casa já ouviram. O que dizem é, boa tarde, nas situações de epilepsia de ausências, como devo atuar? Sobretudo se forem diárias e ocorrerem 3 a 4 situações no intervalo de 2 a 3 horas. É normal? Só se medica ao aluno em crises motoras? A pergunta é, o que é que se deve atuar nesse caso? Sim, não é preciso fazer nada. Portanto, a crise termina por si. Qualquer ação empreendida, de certeza que não termina a ação mais cedo do que a crise, porque as crises duram segundos. E não, quer dizer, não é verdade que se vá observar numa criança a epilepsia de ausências descontrolada no longo prazo. Ou seja, uma vez identificada a epilepsia de ausências, ela é tratada e a esmagadora maioria das crianças com epilepsia de ausências responde completamente ao tratamento. Portanto, a epilepsia de ausência é uma coisa que se identifica numa criança e que 2 ou 3 semanas depois não mais se observa, sob um tratamento que é um tratamento contínuo e que é, enfim, prosseguido em casa pelos pais. A crise em si não precisa nem pode ter nenhuma intervenção. Nós fomos recebendo algumas perguntas ao longo desta semana por as pessoas que se inscreveram e eu vou fazer uma das perguntas que aqui temos à professora Ana Sebastião, que é o facto de existirem, tal como nos mostrou, existe uma série de medicamentos antiepiléticos, mas há ainda situações onde esses medicamentos não funcionam. Há alguma justificação para que não funcionem? Poderá ser porque existem mutações genéticas, alterações? Pois, esses aspectos, como foi dito aqui várias vezes, há muitos tipos de epilepsia e obviamente a medicação terá que ser ajustada em relação a esse tipo de epilepsia e isso só poderá fazer o neuropediatra. E muito frequentemente é preciso vários medicamentos antiepiléticos para controlar uma crise. E a sequência dos medicamentos e aquilo que vai escolhendo vai sendo em função da resposta aos medicamentos e do conhecimento do que está na origem da própria epilepsia. Obviamente que as epilepsias que resultam de mutações genéticas um pouco mais graves são usualmente mais difíceis de controlar com medicamentos. Enfim, há sempre uma franja de doentes que mesmo com várias abordagens farmacológicas não as conseguem controlar, apesar de tudo, enfim, e o neuropediatra poderá aconselhar outro tipo de abordagem. Felizmente há muita coisa a tentar, infelizmente nem sempre tudo funciona como desejamos e como também alguém referiu, porque logo à partida é preciso perceber se há de facto um excesso de travão
peço desculpa, uma déficit de travão ou um excesso de acelerador, falando numa linguagem muito leiga, e isso o neuropediatra exatamente, enfim, reconhece com alguma facilidade eventualmente, e os medicamentos que vai usar é um pouco em função disso, mas depende muito do tipo de doente que está em causa e da origem da epilepsia. Muitas vezes a origem é conhecida, outras vezes não é conhecida, e isso agrava um pouco a dificuldade, e eu penso que, melhor do que eu, alguém mais poderá acrescentar um pouco sobre isso, mas a boa notícia é que, se de facto a criança, neste caso estamos a falar mais de criança, mas enfim é uma doença crónica e do adulto também, for seguida, for esta comunicação que se falou na parte, enfim, que se falou da comunicação entre a escola, os pais, o neuropediatra, funcionar bem, é também um bom caminho para se poder fazer um ajuste adequado da própria medicação e eventualmente haver mais sucesso na medicação, monitorização de quantas crises, quanto tempo, como é que elas são, os tais vídeos para poder melhor identificar as características da crise, e isso ajudará seguramente muito o neuropediatra nas suas escolhas da terapêutica. Houve outra pergunta que nos chegou aqui para a nossa psicóloga de serviço, que é o facto de às vezes surgir incontinência, não é? As crianças pedem a controle dos esfínteres, acordam molhadas. Como é que se gera isto em sala de aula? Como é que se explica aos colegas e como é que se protege a criança ou um adulto de uma situação deste género? Essa é uma das razões pelas quais é tão importante ter aquele espaço diferenciado que falei fora da sala de aula, porque muitas vezes isso acontece, não é? Na sequência de uma crise generalizada, e por isso é importante a forma de gerirmos é inicialmente informar que isto é uma das coisas que pode acontecer e depois dar ao aluno a possibilidade de ele ir para outro sítio, ter uma muda de roupa sempre na escola e ele poder ir para esse espaço, compor-se e regressar quando se sentir disponível para regressar à sala de aula. Obrigada. Mais perguntas da plateia? Temos aqui uma pergunta que eu acho que já foi explicada, mas se calhar poderíamos voltar a ela, que é sobre também as crises de ausência. É considerada ausência, é da Liliana, é considerada ausência quando a criança está a olhar fixo e chamam e ela não responde, voltando assim segundos depois dizendo que não ouviu, pode-se considerar ausência, portanto, vem... Então, portanto, um dos critérios que realmente define a ausência é haver uma interrupção do estado de consciência. E, portanto, se nós chamarmos, efetivamente a criança não responde. Agora, algumas crianças, quando estão distraídas, também não respondem quando chamamos, não é? E também é certo que, se nós estamos a considerar duas coisas que acontecem com intervalos demasiado curtos e queremos tirar conclusões, pode ser difícil. Ou seja, imagino que uma crise vai terminar, dura 7 ou 8 segundos, e que a nossa intervenção é no 6º ou no 5º segundo daquele evento, daquele episódio. E 2 ou 3 segundos depois a crise termina. Foi porque nós chamamos ou foi porque tinha que terminar? Portanto, não pode haver um critério único, não é? Senão esse critério é falível. Agora, um episódio breve, repetido múltiplas vezes ao longo do dia, durante o qual a pessoa não responde quando chamada, em que há uma interrupção total daquilo que a pessoa estava a fazer, em que se recupera logo de seguida e se retoma exatamente no ponto em que se deixou a atividade. Portanto, se for tudo isto, então sim, então isto é epilepsia de ausências. Em geral, a criança distraída é identificável, não tem uma história exatamente como esta e é distraída num contexto, não é? No contexto em que está aborrecida, frequentemente na sala de aulas. Portanto, na vida real, considerando o conjunto da história, em geral não se confunde, são coisas diferentes.
Posso acrescentar uma pergunta? Não, é que a duração, parece-me que uma criança distraída está distraída bastante mais tempo do que eventualmente numa crise de ausências, que são os segundos, não é? E portanto isso confirma-se, porque raramente dura minutos e a distração de uma criança dura, infelizmente, frequentemente minutos. Portanto, pela duração também talvez se consiga alguma... E obviamente depois há diagnósticos mais, enfim, diferenciados, que o médico depois, claro que fará. Uma pergunta que nos é feita muitas vezes, repetidamente, que tem a ver com o que fazer na altura da crise tónico-clónica generalizada, aquela crise mais exuberante, porque há pessoas que acham que se deve colocar objetos na boca da pessoa, uma colher, que acham que as pessoas vão enrolar a língua, que vão morrer porque vão enrolar a língua. Isto é verdade? Isto não é verdade? Deve-se efetivamente pôr alguma coisa na boca, um pano, uma colher, um pau, o que seja, ou isto é completamente despropositado e não se deve fazer? Não, não se deve fazer, como eu referi, não se deve colocar nada na boca da pessoa quando está a ter a crise, porque há o risco da pessoa engolir o objeto e sufocar. Então, é exatamente por esta parte. Não sei. Antigamente sim, havia muito esse mito de colocar alguma coisa porque para a boca não fechar, para não deixar de respirar. Acho que é este o que as pessoas normalmente pensam, não é? Mas é completamente errado, exatamente pelo lado contrário, que a pessoa pode sufocar. Também aquela questão de, e se a pessoa estiver a comer, não é? Na boca. O que é que se faz? Como é que se faz? Não sei se é uma resposta muito fácil para isto. Não é uma resposta muito fácil. Se conseguir retirar, ótimo. Normalmente são coisas, as crises são segundos, não chega muito, nem 3 minutos no máximo. Mas se conseguir retirar, é o melhor, porque há sempre o risco da pessoa aspirar, que nós chamamos de aspirar, de engolir, e aí vai, em vez de ir para o canal para o esófago, para ir para o estômago, poderá ir para a traqueia e vai para os pulmões e aí causa a parte de sufocar, tá bem? Depois entre outras manobras de life-saving, de salva, pronto, em vez de ser a posição lateral, temos que partir para outra parte do engasgamento. Tínhamos aqui outra questão, que é mais relativa à medicação de SOS. Eu acho que já foi mencionado, mas poderia perguntar outra vez, que é naquela dúvida quando é que se deve aplicar o SOS. E aqui perguntam se o SOS só se deve colocar, é a Alice que pergunta se o SOS só se deve colocar se a criança ficar roxa, tiver dificuldade respiratória, ou se estiver a espumar da boca, ou se deve sempre ser colocada depois de 5 minutos, se a crise durar mais que 5 minutos. É esta a questão. Não, de facto, porque a criança inevitavelmente vai ficar roxa, inevitavelmente vai salivar, ocasionalmente acontece morder a língua ou haver incontinência, mas digamos o mais relevante é impedir, fazer com que a crise termine, ou seja, impedir que seja prolongada. Enquanto a crise for breve, é preferível efetivamente não usar e esperar que termine espontaneamente. Quando dizemos interromper uma crise, paga-se um preço pela interrupção da crise. Nós estamos a dar um medicamento numa dose considerável, uma dose elevada, um medicamento que é extraordinariamente sedativo. Portanto, interrompemos a crise e produzimos não raramente uma imensa sedação que dura horas. E pode ser indesejável, porque o estado sonolento e confusional a seguir a uma crise dura meia hora, ou coisa parecida. O estado de sedação provocado por este medicamento pode durar 10 ou 12. Portanto, se for necessário, sim, é para usar. E necessário será pela duração, usando o critério de duração. Eu ia só, não sei se quem fez a pergunta é uma educadora, uma professora, mas eu queria só acrescentar ao que o doutor disse que os pais sabem esses critérios, os pais sabem quais são os critérios que devem fazer com que seja necessário atuar com a medicação de emergência e, portanto, mais uma vez deve-se recorrer aos pais e eles sim sabem nos dizer quando é que nós devemos utilizar essa medicação.
Quem é que deve determinar quando é que é utilizado? Não deve ser a escola por si ou deve ser? O plano de saúde do aluno está determinado em conjunto entre a escola e os pais. Os pais dão esta informação porque já discutiram certamente essa informação com o neurologista ou o neuropediatra e, portanto, eles têm na sua posse essa informação, transmitem à escola e a escola atua em conformidade. E nesta sequência desta conversa que aqui tivemos sobre a medicação de SOS, nós sabemos que a maior parte das vezes este medicamento SOS é administrado por via retal, não é? Nas crianças. E a pergunta que também se coloca é como é que se faz isto em ambiente escolar? Porque é pôr a criança numa situação completamente desprotegida. Como é que se faz? Retiram-se as outras crianças da sala de aula, porque não vamos retirar a criança que está em crise. Qual é que é a melhor estratégia? Não sei quem é que deverá responder. Do ponto de vista da psicologia, se da enfermagem, se da clínica. A melhor maneira de obviar esse problema é usar um medicamento bucal. Mas se for retal, o que normalmente é se chamar já a emergência médica, muitas das vezes eles já têm também coisas para colocar à volta. Pronto. Mas o correto seria retirar as outras crianças até para não assistirem a todo o procedimento. Acho eu. Esse procedimento já faz parte, não é? Se está a ocorrer uma crise que vai ter até 3 minutos, já combinamos com os alunos que eles vão sair, a maior parte deles ficando, se houver essa definição, alguns para ajudar, não é? Portanto, a ser necessário introduzir a medicação SOS de modo retal, também já só estarão 2 ou 3 alunos na sala de aula. E já agora também vou dar aqui a minha colherada de farmacologista e de alguém que leciona aos alunos formas farmacêuticas e vias de administração. Para os professores que estão lá em casa e aqui presentes e que tenham que administrar, que tenham autorização dos pais para administrar estes clistéis por via retal, é algo que é importante ter em consideração, que é quando se faz a administração, nós não podemos soltar a embalagem antes de a retirar. Senão, quando soltamos a embalagem, ainda com a cânula enfiada no reto, vamos voltar a absorver uma parte do medicamento. Isto é um detalhe, mas que pode fazer diferença depois na eficácia terapêutica. Havia uma pergunta que nos colocaram também mais para a nossa neurocientista, que é, o cérebro é tão complexo, é tão grande, há algum sítio em concreto onde comecem as crises epiléticas? Há alguma área cerebral onde há mais frequentemente início deste tipo de crises? Depende do tipo de epilepsia e obviamente há áreas cerebrais onde elas acontecem mais frequentemente, principalmente aquelas que depois têm alguma tendência também para se generalizar pelo cérebro todo ou enfim, até ficar só lateralmente num dos lados, mas de facto depende do tipo de epilepsia, mas para cada, e isso também mais uma vez o neurologista consegue identificar, para cada tipo de epilepsia, assim também a área cerebral onde se gera. A área cerebral onde se gera uma crise de ausências é francamente diferente de uma área cerebral onde se gera uma crise tónico-clónica generalizada e portanto há áreas cerebrais que são particularmente vulneráveis e propícias para que isso possa acontecer. Mais uma vez, enfim, é importante que se perceba que uma crise torna mais provável haver outra e, portanto, que é importante controlá-las, porque, de facto, como os medicamentos têm efeitos secundários que já foram aqui referidos, é importante balancear o risco-benefício, mas isso faz o neurologista e o neuropediatra, e é importante seguir a medicação à risca e não dizer hoje não vou dar porque ele, coitadinho, hoje vai precisar estar um pouco mais atento, porque, de facto, uma crise pode gerar outras crises. E onde se geram é fácil identificar com métodos de diagnóstico, varia de tipo de epilepsia para tipo de epilepsia, mas no indivíduo geralmente geram-se e ocorrem naquele sítio e naquele ponto e depois generalizam ou não consoante também as características da epilepsia. Tem outra pergunta que diz que da Ana Ferreira, que pergunta: as crianças podem ter crises convulsivas durante o sono? Se sim, como se pode saber se estas acontecem sem ser de manhã com a língua mordida? Sem ser de manhã por ter a língua mordida?
Como é que se pode saber que esta pessoa tem durante o sono? E podem não ser, podem passar despercebidas, claro que sim. Portanto, é verdade, não é, que uma crise pode deixar um rastro, mas também pode não deixar, efetivamente. E, portanto, os pais não terem, enfim, nada que os alerte no sentido do que aconteceu. O sono em algumas epilepsias é bastante ativador, ou seja, há pessoas e crianças com epilepsia que podem ter dezenas, centenas de crises ao longo da vida, sempre no sono e nunca fora do sono. Portanto, sim, é verdade. Existem aparelhos de detecção mais ou menos fiáveis, mas existem aparelhos de detecção. Pode acontecer durante o sono e enfim, passar despercebido à rotina daquela família, claro que sim. Os aparelhos que conseguem detectar crises, como tenho aqui ao meu lado uma especialista nessa área, porque fez um estudo exatamente nessa área, se calhar passava a palavra para nos dizer que aparelhos existem, se é que existem mais, estão melhorados, enfim, que aparelhos são estes? Sim, aproveito para complementar aqui realmente esta questão das crises noturnas. Acho que pode confirmar que é uma das situações que promove mais ansiedade, não é? Porque há aqui um decréscimo da percepção de controle sobre a situação, leva muitas vezes os pais a não terem noites de sono ou a partilharem o quarto com os filhos, e por isso realmente uma das indicações do uso destes aparelhos de alerta de crises é precisamente para crises noturnas. Realmente a Liga Portuguesa fez nos últimos anos alguns estudos aqui em Lisboa, em Coimbra e no Porto, com a utilização de um dispositivo de alerta de crises epiléticas. Os resultados não foram espetaculares. A ideia o conceito do dispositivo faz sentido, mas tinha também aqui uma série de questões tecnológicas associadas. Nós utilizámos um dispositivo que se chama Embrace, que pertence a uma marca que é Empática, que atualmente já foi melhorado. Estes estudos já foram até 2018 e atualmente há versões mais recentes do dispositivo. Com esta versão mais recente nós não temos experiência, mas a experiência associada ao projeto que coordenámos foi de que, primeiro, pessoas com crises com muita frequência já estão tão habituadas ou já estão com estas crises tão integradas no seu dia-a-dia que o acrescento de toda uma sequência de tecnologias necessárias para detectar ou avisar, alertar sobre crises ocorridas, não acrescentava uma mais-valia, não provocava uma diminuição de stress destas famílias ou pais ou pessoas com epilepsia, não é? Pronto, acreditamos que poderá ser mais, a utilização destes aparelhos possa ser muito mais benéfica, quer para crises noturnas, para que os pais aí possam sim a dormir descansados, ou para adultos que vivam sozinhos, não é? E que precisam, se ocorrer uma crise grave, de um alerta, de alertar alguém para que vá ver se está tudo bem, não é? Até porque estes dispositivos, aquela versão só funcionava para crises tónico-clónicas generalizadas. Posso acrescentar esta questão dos equipamentos? De facto, é uma área de investigação muito, muito intensa e é uma área de investigação que tem interessado vários grupos, principalmente da interface entre as engenharias e a medicina. E portanto, enfim, a boa notícia é que já referiu, há novas versões que cada vez poderão ser mais eficazes. A outra notícia é que, de facto, os centros de investigação da área da engenharia ou da engenharia biomédica, talvez, referindo mais concretamente, que estão dedicados a enfim, a melhorar os equipamentos, muitas vezes até precisam da colaboração quer de médicos e muitas vezes, enfim, em ambiente de enfermaria é mais fácil porque os doentes estão bem caracterizados e portanto também se pode
com esse, sendo bem caracterizados também, perceber alguns outros parâmetros ou monitorizar outros parâmetros, e para depois obviamente monitorizar os doentes que não estão bem caracterizados, mas também quase também das próprias famílias que desejem, e portanto é algo que está em desenvolvimento bidirecional, que precisa da colaboração das pessoas que têm a necessidade dos equipamentos, e aí a Liga Portuguesa contra a Epilepsia poderá também ser um ponto de contacto importante, e depois os centros de investigação, no pressuposto que não há obviamente uma mágica no bolso para resolver imediatamente o problema às pessoas, mas que também nesta dicotomia entre quem precisa e quem consegue melhorar os processos e saber como é que os pode melhorar, é que se vão desenvolvendo cada vez mais os equipamentos mais eficazes. Obrigada. Eu gostava, se fosse possível, se o Dr. José Pedro Vieira pudesse, assim, em breves palavras, explicar às pessoas que aqui estão em sala e aos professores que estão em casa, aqui uma outra questão que não falámos ainda e que pode ser relevante, que é em casos muitíssimo raros, muitas vezes as crianças não ficam controladas com medicamentos, têm que ter outras estratégias adicionais. E essas estratégias adicionais podem também ter impacto do ponto de vista emocional da própria criança e na sua integração, e que são extremamente importantes de cumprir, nomeadamente a dieta cetogénica. E era talvez relevante também explicar um pouco, de facto, esta dieta é quase um medicamento, e que um professor ou um educador não deve de maneira nenhuma dar outro tipo de alimento. E eu gostaria que o Dr. José Pedro Vieira pudesse contextualizar, porque é provável que haja algum professor que tenha alguma criança neste contexto. Portanto, como infelizmente há um pequeno número, mas ainda substancial, de pessoas com epilepsia, nomeadamente crianças, que não respondem ao tratamento farmacológico, há, enfim, por vezes necessidade de avançar para uns recursos mais complexos do que somente um tratamento farmacológico. Em geral são crianças que continuam a ter crises depois de ter experimentado vários medicamentos e não responderem a essa intervenção. A dieta é uma dieta complexa, de tal maneira complexa que pode dizer uma parte substancial da dieta é sintética, não são produtos naturais, porque basicamente a dieta modifica o teor em lípidos da alimentação, a dieta cetogénica, aumenta imensa quantidade a proporção de lípidos versus proteínas e hidratos de carbono, aumenta imensa proporção de lípidos na alimentação, e com os alimentos existentes na vida real não é possível confeccionar uma dieta desse género. A dieta é em parte alimentos naturais, outra parte produtos sintéticos que são feitos de propósito para isso. Ora, a dieta cetogénica tem um efeito extraordinário sobre a epilepsia, havendo um número razoável de crianças que tinham uma epilepsia muito ativa e por isso simplesmente deixam de ter crises. Por outro lado, a dieta é muito sensível a não admitir exceção, ou seja, a criança tem um regime alimentar muito rígido, do qual não pode sair, basta tocar numa pequena quantidade de hidratos de carbono para destruir, digamos, o fundamento da dieta. Em geral os pais são avisados, e aliás eles próprios rapidamente percebem, porque imaginem, uma criança com epilepsia grave inicia a dieta e a epilepsia compensa. Semanas ou meses depois a epilepsia descompensa, a primeira pergunta é: tocou em alguma coisa, ingeriu alguma quantidade de hidratos de carbono, por pequena que seja? E já descobre-se que sim. Portanto, a dieta tem que ser seguida com rigor extremo. Em geral os pais sabem e transmitem à escola, mas assim é importante que na escola, havendo noção de que a criança está com dieta cetogénica, aquilo é, digamos, um mundo à parte, não se pode interferir. Desta questão.
Bem no seguimento do que acabou de falar, da dieta cetogénica e do que se pode fazer em termos de intervenção em casos mais complexos, gostava também de perceber quando é que se pondera, por exemplo, o estimulador do nervo vago, em que situações, se é aplicável de uma forma mais abrangente ou se há critérios mais específicos. Portanto, a estimulação vagal, sim, também é uma intervenção para pessoas com epilepsia refratária, ou seja, que não responde à intervenção comum com medicamentos, sendo que, enquanto que a dieta cetogénica é um bocadinho abrangente quanto ao tipo de crises que pode resolver, ou seja, qualquer tipo de epilepsia tem potencial para melhorar com dieta cetogénica. Ao contrário de estimulação vagal, há certos tipos de epilepsia que é improvável resultar e há outros em que a probabilidade aumenta um pouco. Mas, em qualquer caso, é uma intervenção reservada à epilepsia refratária. Depende também, portanto, o aparelho de estimulação fica colocado subcutâneo, o aparelho tem uma certa dimensão, de modo que as crianças mais pequenas, em geral, não são candidatas a colocar um estimulador pela dimensão do aparelho. Por de resto, a estimulação vagal atua nas epilepsias em que tem o potencial para ajudar. Em geral, é uma intervenção paliativa. Raramente anula a epilepsia. Enquanto a dieta cetogénica pode mesmo ser curativa no sentido de a epilepsia deixar de se manifestar. Alguma pergunta aqui da assistência? Em casa, penso também já foram colocadas todas as perguntas que nos foram chegando também quase todas já foram abordadas. Ótimo, excelente, vamos. Nunca tive que lidar com ninguém com epilepsia e tenho uma curiosidade, que é a questão do morder da língua, porque numa crise tónico-clónica generalizada todos referiram a questão de probabilidade elevada de morder a língua e também que não se deve interferir, nem mexer na boca, etc, etc. Psicologicamente, como é que se liga com isso? Porque morder a língua pode causar um dano, enfim, visível, pelo menos à sangue e enfim. Como é que se lida com isso? Portanto, eu queria só reforçar de que de facto não se deve introduzir nada na boca, seguramente, mas como é que se lida com isso? Deixa-se morder a língua naturalmente até que passe? Eu tenho esta curiosidade e perceber esta ansiedade associada e a necessidade de refriar portanto, de não fazer aquilo que não se deve fazer mesmo. Como é que se lida? Não se faz mesmo nada, não, porque o risco de fazer algo é pior. Pronto. Antigamente até havia a parte... Antigamente as pessoas diziam puxar a língua. Pronto, incorreto, totalmente incorreto, porque o risco associado é muito grande. Não é mais, é deixar mesmo morder e depois contornar com a parte também da psicologia com a criança e com todas as pessoas à volta que assistiram. Se calhar... Eu até estava a pensar que antes essa questão de puxar a língua até era muito naquele mito de que as pessoas iam engolir a sua própria língua, não é? Pronto, como se a língua se desgarrasse do resto do corpo. E em termos de quem está a assistir, gerir essa ansiedade, felizmente, tendencialmente as crises são pouco duradouras, portanto é uma ansiedade também que surge e que depois termina, assim que a crise termina, a pessoa também termina de morder a língua, não é? Portanto, aquilo que nós sentimos é que as pessoas também se vão adaptando às crises que se vão habituando a ver. Não sei se estou a dizer uma coisa certa, mas eu sinto que a ansiedade não desaparece, mas vai reduzindo por já sabermos que pode acontecer morder a língua, não vai acontecer nada mais para além disso, não vai engolir a língua, os ferimentos depois saram e isso ajuda-nos a estabilizar aqui um bocadinho a reação a esse momento. Não há mais perguntas? Não sei, penso que não.
dizer-vos que, de facto, aquilo que vos disse no início, enquanto mãe de uma criança com epilepsia, que já tive muitas crises, dizer que estou solidária com todos os professores que estão aqui, que estão em casa e todas as pessoas que lidam com crises, não é fácil. É de um desgaste emocional muito grande e, de facto, este tipo de ações de formação, de palestras, enfim, são importantes porque quanto mais nós percebermos aquilo que está a acontecer, mais facilmente conseguimos lidar com aquilo que está a acontecer. E, portanto, se tiverem crianças com crises epiléticas, vejam vídeos, vejam os conselhos que foram aqui dados, revejam aquilo que fomos falando, porque quanto mais perceberem o que é aquilo que se está a passar e como devem atuar, mais facilmente o fazem e menos ansiosos ficam. Em termos de conclusão, agradecer então todos os palestrantes, a professora Ana Sebastião fazer uma súmula que falou-nos daquilo que acontece no cérebro, há um desregulamento da excitação e da inibição dos nossos neurónios e por isso é que surge uma crise, não é nenhum evento sobrenatural, que às vezes era associado a isso no passado. Depois o doutor José Pedro Vieira apresentou-nos aqui 2 vídeos para ficarmos com uma clara evidência daquilo que estamos a falar, o que é uma crise epilética, uma tónico-clónica generalizada, penso que era esse o caso, e uma crise de ausência. Falou-nos a enfermeira Alda como fazer numa situação de crise e percebemos que não se põe nada na boca, que uma coisa muito importante é proteger a cabeça das pessoas, porque a pessoa quando está em crise está a bater com a cabeça no chão, se estiver no chão, por exemplo, temos que proteger a cabeça, proteger a via aérea, nunca abandonar a pessoa. E ouvimos da psicóloga a Catarina Luz que a primeira coisa, o mais importante é manter a calma, não entrar em histeria. Não é? Que isso é que é depois muito desconcertante para a pessoa, ela própria, e para todas aquelas outras pessoas que estão a assistir, e estamos a falar em contexto escolar, crianças que não precisam de assistir a um espetáculo terrífico. Eu penso que damos por encerrada esta sessão, vou passar a palavra ao Dr. Ricardo, que vai, penso eu, finalizar. Só para dizer, para finalizar, vamos mostrar um vídeo feito no âmbito deste projeto, que penso que resume um pouco aquilo que foi aqui hoje falado. Para quem está em casa, muito obrigado. Fiquem até ao final do vídeo e depois haverá um pequeno formulário, podem preencher. Obrigado pela vossa presença e quem está presencialmente haverá um coffee break lá fora. Para motivar as pessoas que estão em casa a para a estarem presencialmente. O cérebro, o órgão mais complexo do nosso corpo, conta com um exército de 100 mil milhões de células neurais, organizadas numa complexa rede e capazes de transmitir informação através de sinais elétricos e químicos. Nesta rede, é essencial um perfeito balanço entre sinais excitatórios e inibitórios capazes de aumentar ou diminuir a atividade elétrica dos neurónios. Em algumas doenças, como a epilepsia, este balanço é momentaneamente posto em causa. A epilepsia é uma doença neurológica onde existe uma predisposição para a ocorrência de crises epiléticas. Caracterizadas por uma descarga anormal de células neurais, estas crises geram perturbações transitórias no funcionamento do cérebro. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de epilepsia. A sua causa nem sempre é clara. No entanto, o mais comum é que estejam envolvidas alterações genéticas ou estruturais ou ainda causas infecciosas, imunológicas ou metabólicas. Além de lesões associadas às crises, é frequente o aparecimento de ansiedade e depressão nestes doentes. As crises epiléticas surgem de forma súbita e imprevisível e têm uma duração que varia entre segundos e minutos. As mais comuns são do tipo focal, envolvendo um número de neurónios menor e mais localizado. Podem ocorrer com ou sem perda de consciência e podem manifestar-se como simples movimentos involuntários ou como movimentos automáticos e aparentemente despropositados. As crises generalizadas envolvem neurónios em áreas abrangentes, nos dois lados do cérebro.
levam frequentemente a alterações da consciência e são exemplo deste tipo de crises as crises da ausência e as mais conhecidas como convulsões. No caso de uma crise ligeira, deverá proteger a pessoa do perigo e apoiar a pessoa durante a recuperação da consciência. Caso a pessoa tenha uma crise convulsiva generalizada, deverá manter a calma e controlar a duração da crise, colocar uma toalha ou um casaco debaixo da cabeça, afastar objetos onde o doente possa bater e remover acessórios que possam dificultar a respiração, quando for possível, colocar a pessoa na posição lateral de segurança e permanecer com ela até que recupere os sentidos e respire normalmente. Não introduza qualquer objeto na boca nem tente puxar a língua. Não tente forçar a pessoa a ficar quieta e não lhe dê de beber. Caso a crise dure mais de 5 minutos, surjam ferimentos sérios ou haja dificuldade em retomar a respiração normal, chame uma ambulância. Se for a primeira crise, contacte o seu médico. Hoje, a grande maioria dos doentes consegue reduzir ou eliminar totalmente as crises epiléticas através do tratamento com medicamentos anti-epiléticos. No menor número de casos, as crises mantêm-se apesar da medicação e doses corretas. São as chamadas epilepsias refratárias. Estes doentes deverão ser avaliados para ponderar outras opções terapêuticas. A comunidade científica continua a trabalhar para desenvolver novas terapias. Em equipas multidisciplinares, cientistas utilizam técnicas avançadas de imagem, medição de sinais elétricos nos neurónios e também modelos animais ou celulares que mimetizam o cérebro epilético. É neste contexto que surge o projeto EpiEpiNet. A EpiEpiNet une reconhecidos cientistas de 4 instituições europeias localizadas em Lisboa, Amsterdão, Roma e Lund. O seu objetivo é promover a investigação científica na área de epilepsia para impulsionar o desenvolvimento de novas terapias, partilhar conhecimentos e promover a mobilidade de estudantes e investigadores, e gerar o debate e a consciência junto da sociedade. A epilepsia merece o cuidado e a atenção de todos, profissionais de saúde, doentes, cientistas e sociedade em geral. Juntos, continuaremos a dar passos para criar um impacto positivo na luta contra esta doença.